Ok, gente, então vamos para o primeiro exemplo de como calcular a esperança matemática para uma variável aleatória. Exemplo 1. Suponha que uma amostra de 3 objetos é escolhida ao acaso de uma caixa contendo 12 objetos, dos quais 3 são defeituosos. Encontre o número esperado, x, de objetos defeituosos na amostra. Então nós temos uma caixa que tem 12 objetos, desses 12, 3 são defeituosos e, consequentemente, 9 são bons, ou seja, não tem defeitos. E queremos tirar dessa caixa com 12 objetos, vamos retirar a amostra de 3 objetos. E o x, então, vai representar para nós, x aqui, variável aleatória, vai representar o número de objetos defeituosos obtidos nessa amostra de 3 que retiramos aí. Então, os valores possíveis de x são 0, 1, 2 e 3, ou seja, 0 defeituoso, os 3 são bons, 1 defeituoso, quer dizer, 1 defeituoso e 2 bons, aqui 2 defeituosos e 1 bom, e aqui os 3 defeituosos, tá? Então são os possíveis valores de x. Primeira coisa, vamos calcular o número de casos possíveis. Lembrando que os 3 objetos são retirados, aqui não falam nada, então entendemos que são retirados ao mesmo tempo, não é um após o outro não. Porque se fosse um após o outro, isso teria ficado bem explícito na questão. Então, como os objetos são retirados ao mesmo tempo e a ordem aqui não é importante, trata-se de uma combinação de 12 objetos e nós vamos tirar 3. Então, isso é 12 fatorial sobre 3 fatorial dividido por 9 fatorial. Resolvendo esse fatorial aqui, você vai obter 220 amostras, tá? Agora vamos ver os casos do x igual a 0, 1, 2 e 3. Então, o x é igual a 0 quer dizer que dos 3 objetos que eu tirei, 0 são bons. Ou seja, 0 são defeituosos. Desculpa, 0 são defeituosos. Isso quer dizer que os 3 objetos, então, são bons. Então, 0 defeituoso. Dos 3 que eu vou tirar, 0 defeituoso. E dos 9 bons, então, eu tenho que tirar os 3. Bom, combinação de 3 0 a 0 é 1. De modo geral, combinação de n 0 a 0 é 1. Combinação de 9 3 a 3, você calcula isso aqui, vai obter, já que isso aqui é 1, vai obter um valor igual a 84 amostras, onde nenhum é defeituoso, tá? Então, os 3 são bons. Agora eu vou considerar que um seja bom, um seja defeituoso, então dos 3 que eu tirei, um é defeituoso, ou seja, esse um defeituoso só pode vir dos 3 defeituosos que tem na caixa, e consequentemente, i vezes, né? O i é vezes, e consequentemente, os outros 2 bons vêm dos 9 bons que eu tenho lá. Então, resolvendo aqui, combinação de 3, 1 a 1 é 3, combinação de 9, 2 a 2, você faz essa conta aqui, multiplica por 3, vai obter 108 amostras. Agora, dos 3 defeituosos, vai sair 1, 2. Consequentemente, dos 9 bons, sai 1. Porque 2 mais 1, 3. Ó. Então, sempre a quantidade de objetos, 3, 3. Combinação de 3, 2 a 2, está aqui. Combinação de 9, 1 a 1 é 9. Então, isso aqui dá 3, que considera, você decompõe, fica 3 que multiplica 2 fatorial, corta com 2 fatorial, 3 vezes 9, 27, tá? E, finalmente, dos 3 defeituosos, eu pego 3. E, consequentemente, dos 9 bons, nenhum. Combinação de 3, 1 a 3, 3 a 3 é 1, e de 9, 0 a 0 também é 1. Então, uma amostra, onde os 3 que eu tirar são defeituosos, tá? Isso é um caso extremo, um caso de muito azar, né? Eu tenho apenas 3 objetos na caixa e vou tirar 3, e os 3 são todos defeituosos. Então, vejo que só uma amostra. Muito bem. Então, vamos colocar isso na tabelinha para montar a distribuição de probabilidade. Olha, então, aqui na linha de cima os valores de x, 0, 1, 2, 3. E aqui embaixo as probabilidades de x, né? O número total de casos é 220. Para x igual a 0, nós obtivemos 84 amostras. Para x igual a 1, 108 amostras. Para x igual a 2, 27 amostras. E para x igual a 3, 1 amostra. Então,
Observe que se você somar tudo aqui, olha, você vai obter exatamente o valor 1, tá bom? Então vamos calcular agora a esperança desse valor aqui. Esperança x igual a 0, 1, 2 e 3, ou seja, a média desses valores. A nossa regrinha é, então, x vezes p de x. Então, o primeiro x é 0, vezes p de x, 84 sobre 220. Mais o outro x é 1, vezes 108 sobre 220. Mais o outro x é 2, vezes a sua probabilidade, 27 sobre 220. Mais o outro x é 3, vezes a sua probabilidade, que é 1 sobre 220. Então, se implica que a esperança de x é o mesmo denominador. Esse aqui vai dar 0. Então, essa parte que é 0 vezes qualquer número é 0. Aqui vai dar 108 mesmo, que está multiplicado por 1. Aqui vai dar 54. E aqui 3. Então, vai dar 160, somando, então, vai dar 165 sobre 220, que é igual a 0,75. Então, é um valor positivo, tá? Exemplo 2. Suponha que uma variável aleatória contínua x tenha função densidade de probabilidade dada por, aqui está, f de x igual a k sobre x, quando x está entre 1 e 2, e 0 em caso contrário. Quem são os casos contrários, então? É x ser menor do que 1 e x ser maior do que 2. Ou seja, sempre que o x é menor do que 1 ou x maior que 2, a função é nula. Então, nos interessa calcular ou trabalhar com essa expressão aqui, ó, k sobre x, com x entre 1 e 2. Queremos encontrar o valor da constante k, né, e depois encontrar a esperança de x. Bom, para encontrar o valor da constante, como já disse em outros casos, a gente soma tudo igual a isso a 1. Aqui no caso é a integral. Integra, então, de menos a mais infinito, a da função densidade em relação a x. Isso tem que dar 1. A gente não vai de menos a mais infinito, porque a nossa função f de x, ela só é diferente de zero quando x está entre 1 e 2. Então, nós vamos integrar essa função aqui, olha. A função de menos a mais infinito, eu vou partir de menos infinito até 1, f de x dx, depois de 1 até 2, f de x dx, depois de 2 até infinito, f de x dx. Aqui estou trabalhando com valores menores do que 1, então esse aqui é zero, porque a função é nula. A integral da função nula é zero. Aqui estou trabalhando com x maior do que 2, a função também é nula, então a integral de função nula é zero. Então só ficou essa integral aqui, ó, de 1 a 2, tá? Resumindo então, a integral de menos a mais infinito f de x dx é simplesmente igual à integral de 1 a 2 f de x dx. Quem é nosso f de x dx? Aqui, então, 0, 0, como já tinha falado. Então, a integral de 1 até 2 de k sobre x dx. O k é constante, você manda para fora da integral. Então fica k que multiplica a integral de 1 até 2 de 1 sobre x dx. A integral de 1 sobre x dx é ln módulo de x. Aqui eu não coloquei o módulo porque o nosso x está definido como sendo entre 1 e 2. Então não tem como a função ser negativa, tá? Mas no caso de haver essa possibilidade do x ser negativo, você teria que colocar então módulo de x, tá? Isso tem que igualar a 1, né? Então basta substituir o x por 2, depois por 1. Então isso implica que k que multiplica ln de x avaliado em 1 e 2 igual a 1, implica que quando x for 2, fica k ln de 2, menos quando x for 1, ln de 1. Bom, ln de 1 é zero, por definição ln de 1 é zero, então vai ficar simplesmente k vezes ln de 2 igual a 1. Isolando k, é 1 sobre ln de 2. Então essa é a nossa esperança aqui, tá? Desculpa, esse é o valor da constante k. Nós estou, por enquanto, no item A, encontrando o valor da constante k. Então k é 1 sobre ln de 2. Escrevendo então agora de forma explícita a função, já com o valor de k, nossa função densidade de probabilidade vai ser esta, olha. 1 sobre x que multiplica ln de 2, quando o x está entre 1 e 2, e 0 em caso contrário. E é com essa, então, função densidade de probabilidade que eu vou agora encontrar a esperança. Pela definição da esperança para variável contínua, isso é igual a integral, não vou mais de menos infinito até infinito, porque, já falei, o nosso x está definido, essa função só não é nula, né, quando o x está entre 1 e 2, porque para outros valores ela é zero, então nos interessa só isso aqui, de 1 até 2. De x vezes f de x dx. O nosso f de x é 1 sobre x ln de 2, né? Então,
Esse x aqui você pode cortar com esse daqui, olha. Então vai ficar integral de 1 até 2 de 1 sobre L' de 2 dx. 1 sobre L' de 2 é a constante, você pode colocar para fora da integral. Você já sabe disso. Integral de 1 até 2 dx. Aqui é como se fosse 1 dx aqui. E a integral de 1 dx é simplesmente x. Agora substitua o x por 2 e depois menos o x substituído por 1. Então quando o x for 2, fica 2 vezes 1, 2 sobre L' de 2. Quando o x for 1, aqui é menos pela regra da integral, né? Vai ficar 1 vezes 1, 1 sobre L' de 2. Bom, então aqui 2, como o denominador é o mesmo, 2 menos 1 dá 1, 1 sobre L' de 2. Então, veja que coincidiu também com o valor do K, né, que é 1 sobre Ln de 2, tá? Mas foi apenas coincidência. Então, a esperança de x, aqui nesse caso, é 1 sobre Ln de 2. Tá bom, pessoal? Depois, então, nós vamos, nas nossas aulas online, fazer mais exemplos sobre o valor esperado de uma variável aleatória. Então, até breve. Um abraço.